Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós estamos alegres por estar aqui. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 5, versículo de número 2. Miqueias 5 e 2. Nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor, celebrar a vida que nos foi dada pela morte de Cristo. E hoje nós queremos falar justamente sobre isso, sobre vida, né? Porque Jesus ele veio para nos trazer a vida, a liberdade da morte. Hoje você não é mais escravo da morte, porque antes a morte nos levaria para uma perdição eterna. Agora a morte ela nos leva a encontrar com o doador de toda a vida, para que nós possamos viver com Ele. E a palavra diz assim: Tu, porém, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade. Nos ajude a expor a palavra, guiados pelo Espírito Santo ao teu povo, para que, meu Deus querido, nós, enquanto igreja tua, noiva tua, sejamos alicerçados na fé que há em ti, que o Senhor nos deu pela sua benevolência. Em nome de Jesus, permaneça conosco. Podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos, essa profecia que Miqueias faz, ela é uma profecia dizendo da onde viria o Consolador, ou melhor, Consolador não, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, Salvador, não só de Israel, porque Miqueias ele tinha uma visão de povo, e essa visão de povo de Deus era limitado a Israel. Agora nós sabemos que depois que Cristo veio ao mundo, não só Israel é o povo de Deus, mas a igreja agora é o Israel de Deus, é o povo de Deus. Miqueias ele tinha uma visão, porque era difícil para ele e para todo e qualquer profeta ver aquilo e entender aquilo que Deus falava e não ligar povo de Deus a Israel. Entendeu? Então, toda vez que Deus falava de povo, do seu povo, muitas vezes ele estava falando da igreja, mas os profetas nem sabiam que igreja existia, nem sabiam que a igreja iria vir a existir um dia, e só acreditava que o Deus que nós servimos era exclusivo de Israel. Então Miqueias vai dizer que o rei de Israel viria de Belém, mas na verdade o rei que viria a nascer de Belém não era o rei de Israel, era o rei da humanidade, o rei dos reis e senhor dos senhores. Esse haveria de nascer em Belém. E ele vai dizer que Belém é a menor de todas as cidades, dentre as cidades do reino de Judá. Então foi aí que Cristo, na eternidade, decidiu nascer. Não decidiu nascer no tempo. Um dia ele acordou e falou assim, é Belém que eu vou nascer. Não. Na eternidade tudo já estava orquestrado, organizado, para que em Belém surgisse aquele que seria o Salvador da humanidade. E interessante, nós vemos o relato nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, mas também no evangelho de Lucas, de como esse Jesus vai nascer. A palavra vai nos dizer que ele vai nascer em uma manjedoura no lugar de criação de animais. E o que vem em nossa mente é aquela manjedoura que na época natalina é posta nas praças ou nos lugares onde é celebrado o Natal. Mas irmão, entenda comigo e tenta vislumbrar. Belém é uma cidade onde as jazidas de calcário eram muito proeminentes, tinham muitas. E sabe como eram construídas as casas e as instalações? Elas eram construídas sobre esses grandes, essas grandes montanhas que haviam lá. E para aproveitar tudo, esses lugares de criação de animal, eles eram feitos como se fossem túmulos. Porque túmulo, lá para o judeu, e para Israel, nos tempos antigos, todo túmulo ele era erigido, construído sobre rochas e em grande profundidade, né?
E nesse lugar onde os animais eram postos, ele era igual a um túmulo, irmão. Igual a esses túmulos. Era um lugar profundo, no meio de uma montanha, e era esse lugar onde nosso Senhor Jesus haveria de nascer. Não tinha como haver majestade numa pessoa que nasceria num lugar como esse. Irmão, pensa comigo, um lugar como um lugar construído no meio de uma montanha. Vai ser o quê? Primeiro, escuro. Segundo, úmido. Não vai ter condições de sobrevivência. Uma pessoa não consegue sobreviver muito tempo num lugar como esse. Porque é desumano nascer, ainda mais com animais que defecam, urinam, tudo ali. Então era um lugar úmido, escuro e muito insalubre. Esse é o lugar onde o Rei dos Reis nasceu. É o contraste que nós precisamos ter em nossa mente, irmão, que nem sempre aquele que possui a maior de todas as alcunhas conhecidas pela humanidade, deve realmente ser aquele que tem mais poder. Porque o mais poderoso que já pisou nessa terra, nasceu no lugar mais improvável e mais desumano que alguém poderia nascer. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia ela vai falar de alguns magos. E magos, irmãos, nós precisamos desmistificar essa palavra, porque esses magos são vindo do Oriente, a Bíblia nos relata. Provavelmente, alguns estudiosos vão falar que eles são vindo da Pérsia. Eles são os mesmos povos que no passado eram conhecidos como medos. Lembra que a palavra de Deus vai dizer algumas vezes, e a história vai dizer que houve um império medo-persa. Então, os medos, eles tentaram subjugar o império persa, mas eles não conseguiram, eles perderam a batalha e agora eles passaram a ser chamados de magos. Por quê? Porque eles eram pessoas que eram cultas. Culta não seria a palavra certa. Pessoas sábias. Pessoas que estudavam. Pessoas que não só estudavam a religião local, mas também as demais religiões. E essas pessoas, em um momento, o Espírito Santo decide comunicá-las. Em Israel está prestes a nascer o Rei dos Judeus. E eles vão a Israel, eles vão a Judá, e se encontram com o rei Herodes. Herodes o Grande. A história vai dizer que houveram mais de um rei Herodes. Então, esse Herodes, ele é o primeiro dos Herodes que foi governador e rei da região da Judéia. Mas vão haver outros depois dele. Então, se você ler que existem Herodes lá para frente, nos tempos mais depois de Cristo, são outros Herodes diferentes desse. Então, nós aprendemos o quê? Que esses reis, esses magos, eles chegam perante Herodes e falam: aonde vai nascer o rei dos judeus? Herodes fica assustado. Ele manda chamar os principais sacerdotes e os mestres da lei para saber, segundo a Escritura, aonde haveria de nascer esse rei. E aí então, esses homens, instruídos e estudiosos da palavra, vão falar: Miqueias havia dito que iria nascer em Belém. E então Herodes se despede dos magos, e eles continuam a jornada para encontrar aonde Jesus haveria de nascer. E depois Herodes fala para eles: olha, quando vocês acharem, voltem e me comuniquem, para que eu também possa ir adorá-lo. E eles chegam guiados por uma estrela, né? Não cabe a nós dizer o que era essa estrela. O que cabe a dizer é que o Espírito Santo pode fazer o que Ele quer no nosso meio, aonde Ele quiser agir, Ele age, com quem Ele quiser falar, Ele fala, e nós devemos entender isso. E essa estrela para justamente aonde Jesus nasceu. Numa estrebaria,
num criador de animais, estava ali o rei dos reis. E eu imagino como eles receberam isso, né? Será que é aqui mesmo? Um perguntando para o outro. Será que é aqui que vai nascer um rei? Não é num palácio? Não é numa casa com pelo menos uma lareira para aquecer essa criança? Não é num lugar onde vai ter condições dessa criança ser cuidado por amas, por empregados? Que essa criança vai ter a melhor roupa, vai ter os melhores produtos ali à sua disposição? Será que é aqui que vai nascer um rei mesmo? Mas eles entram e eles adoram esse rei. Mas depois que eles saem dali, eles não voltam pelo caminho que Herodes havia pedido para que eles voltassem. Eles vão, guiados pelo Espírito Santo, na direção oposta. Eles voltam para sua terra e não passam pelo palácio de Herodes. Por quê, irmãos? Porque Herodes, ele era doente por poder. Extremamente doente por poder. Estudiosos vão relatar que Herodes, ele manda matar uma de suas esposas, ele manda matar um de seus filhos, e manda matar 2 de seus netos, filhos desse filho dele que ele mandou matar, porque ele acreditava, ele imaginava que essas pessoas iriam usurpar o trono dele, que eles iriam tomar o poder que ele tinha, que eles iriam destituir ele do poder. Esse é o Herodes que a Bíblia está falando. Esse Herodes, então, quando ele percebe que os magos não vão voltar, ele baixa um decreto em Belém. Toda criança de 2 anos abaixo do sexo masculino deve ser morta. Esse é o Herodes do tempo de Jesus. Um homem doente por poder, que queria de todo jeito ter a informação de onde Jesus iria nascer para que ele pudesse ir até onde ele estava e matá-lo, talvez com as próprias mãos. Toda a autoridade do mundo, irmão, tem medo do que Jesus pode fazer. Sabe por quê, irmão? A autoridade, existem muitas autoridades deste mundo que estão a fim de escravizar as pessoas, que estão a fim de deixar as pessoas totalmente alienadas para que elas possam controlar as pessoas. Jesus, quando ele entra na vida e começa a reinar sobre nós, ele não nos torna escravos, mas nos liberta de toda a tirania deste mundo. Jesus, ele veio, irmão, não para nos escravizar, mas para nos libertar. Ele surgiu não mais para nós ser chamados de escravos, servos de Deus, mas ele fala, não os chamo mais de servos, mas chamarei vocês de filhos. Jesus veio para nos dar, irmão, e irmã que aqui está, para mim e para você, uma condição de filhos de Deus. Mas eu quero destacar rapidamente, porque o nosso tempo já foi, 3 fatos que marcam pessoas que encontram com Jesus. 3 maneiras de reagir a Jesus Cristo. A primeira delas eu vou dizer que é a de Herodes. Existem pessoas que quando encontram-se com Jesus, eles têm ódio de Jesus. Eles têm aversão de Jesus. Eles são hostis a Jesus Cristo. Porque eles não querem que exista um Senhor sobre a vida deles. Eles não querem deixar de fazer aquilo que eles imaginam ser o correto. Não querem deixar de fazer aquilo que eles estão convictos de fazer, para entregar a sua vontade ao Senhor que é sobre eles. Existem pessoas que vão ter aversão a Cristo, porque quando Cristo entra na vida do ser humano, irmão, a vida transforma, a vida muda. Ele já não pode mais ser guiado pelas suas intuições ou pela sua imaginação. Ele é guiado pelo Espírito de Deus, que o conduz a viver nas regiões mais altas do que as outras pessoas. Então muitas pessoas não querem viver dessa forma porque acreditam que elas têm a resposta e a direção das suas próprias vidas.
Essas pessoas reagem como Herodes reagiu. Um segundo tipo de pessoa, ela reage como os principais dos sacerdotes e os mestres da lei agiram, com total indiferença. Irmão, eles eram mestres da lei. Eles conheciam a Bíblia de capa a capa. O Antigo Testamento para eles podiam, às vezes, algum até recitar todo ele de cor. Porque eles eram estudiosos da lei de Deus. Essas pessoas, elas deveriam estar totalmente antenadas ao que iria acontecer, porque elas estavam com o domínio das Escrituras, ou seja, a palavra de Deus lhes era revelada, e eles tinham a palavra guardada na sua mente. Então eles eram as primeiras pessoas, ou melhor, quem o Espírito Santo deveria revelar que iria nascer Jesus Cristo era para eles, os líderes religiosos da época. Quando eles ficam sabendo que tem pessoas perguntando a Herodes que está vindo um rei dos judeus, eles vão lá ver o que Herodes quer falar, mas eles não estão nem aí com o que está acontecendo. Eles falam daquilo que Miqueias vai falar porque eles conhecem a lei, mas eles não enxergam o significado disso tudo. E nós vemos que existem pessoas que elas sempre colocam as suas próprias coisas acima das coisas de Deus. É aquela passagem que Jesus fala, sabe? Que ele vai convidar as pessoas para um banquete. O Senhor convida e uns vão dizer assim, não, eu tenho que comprei uma junta de bois e eu tenho que cuidar, eu vou me casar e eu preciso dar atenção à minha esposa. São essas pessoas que todas as outras coisas são mais importantes do que Jesus. Jesus, ele tem um lugar reservado na minha vida, mas não é o principal lugar, é só um lugar. É só mais um. Existem outras coisas que estão acima de Jesus, existem coisas que eu tenho que me preocupar mais do que Jesus. Essa forma de pensar e agir é como os sacerdotes e os doutores da lei, os mestres da lei agiram. Mas existe uma terceira forma, em que pessoas são guiadas a se comportar diante da presença de Jesus, que é como os magos se comportaram. Eles vêm, irmão, de uma terra distante, de uma terra longe, porque eles sabem que vai nascer um rei e eles precisam conhecer esse rei. Eles trazem presentes para esse rei, porque esse rei merece toda a adoração, esse rei merece o melhor que eles possuem, e eles trazem presentes a esse rei. Eles percorrem, vão perguntando de casa em casa, de lugar em lugar, aonde está o rei que eu preciso encontrá-lo, e eu preciso me prostrar diante dele com reverência, reconhecendo que ele é o rei de toda a existência. Essas pessoas, elas se prostram, se curvam e adoram o Rei, nosso Jesus. E essa pessoa é assim como você é. Elas fizeram de tudo para encontrar com esse Deus. Abriram mão de tudo para encontrar com esse Deus. Ofereceram o melhor da que tinham na sua vida para encontrar com esse Deus. E não medem esforços, não importa a distância, o dia, o momento, se tem outras coisas para fazer, ou se o trabalho é mais importante, elas escolhem estar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque elas sabem quem essa pessoa é e o que ela pode fazer na vida daquele que reconhece Ele como Rei. Meu irmão, minha irmã que aqui está, eu já te convido a se colocar em pé. Muitas pessoas estão nessa vida, não dão importância ao Senhor. Muitas pessoas reagem com hostilidade. Tem pessoas, irmão, que se ouvir o nome de Jesus, eles até escarram e cospem de nojo que tem dessa palavra, desse nome. Porque não aceitam alguém dominando a vida deles. Mas existem vocês que aqui estão. Existem vocês que hoje, num dia de sábado, dia dos namorados, né? Poderia estar
comemorando um jantar especial com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa, seu marido, sua namorada, ou seu marido, seu namorado ou seu noivo. Mas falaram: eu tenho um rei que eu preciso prestar a ele a honra e a glória que ele merece. Hoje a temperatura deu uma caidinha, esteve mais frio no final, no cair da tarde. Você colocou a sua blusa e falou: eu preciso estar na presença desse Deus. Existe uma doença que está assolando a humanidade e você falou: não, eu vou vencer o meu medo, mas vou estar lá adorando o nome do Senhor porque Ele merece. Irmão, existe todo o resto do mundo, mas existem vocês que aqui estão, que escolheram a melhor parte, que escolheram obedecer, servir e adorar a esse Deus. E é com vocês que esse rei fez um compromisso: eu vou preparar-vos um lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Não se turbe o vosso coração, tudo logo vai passar. As calamidades vão passar, as incertezas vão passar. Logo você estará comigo numa vida de gozo e alegria eterna, onde eu serei para sempre o seu Senhor e você será para sempre meu filho, minha filha. Então glorifique o nome do Senhor pela oportunidade, porque você venceu, porque você conseguiu triunfar, porque você não é como os outros. Você é um vaso especial nas mãos de Deus, para a honra e a glória do nome dEle.